Vamos para a última pergunta, ela será feita por Fábio Osterman, a candidata Luciana Genro, e o tema será desenvolvimento. 1 minuto para a pergunta. Excelente tema, fico muito feliz de que tenha caído de forma tão apropriada eu perguntando para a candidata Luciana Genro, porque eu acho que a gente pode ter... Queria até que tivéssemos mais tempo para desenvolver essa questão, já que, pelo visto, temos opiniões tão diametralmente opostas em relação ao desenvolvimento. Por exemplo, o seu partido é conhecido por defender o regime que hoje está em vigor na Venezuela, que tanta pobreza, tanta destruição de toda a sociedade venezuelana, da economia venezuelana, está trazendo. Inclusive a senhora tem vídeos circulando por aí, é vista endossando a candidatura de Nicolás Maduro, não sei se tem, não tem inclusive endossando a candidatura de Hugo Chávez. Então eu me pergunto se esse tipo de desenvolvimento que a senhora quer trazer para Porto Alegre, baseado na destruição completa da economia, do ímpeto empreendedor, da liberdade econômica e da livre iniciativa? 2 minutos, Luciana Genro. Olha, Fábio, se eu quisesse discutir a Venezuela, eu me candidataria na Venezuela. Eu sou candidata a prefeita de Porto Alegre. E, aliás, não tenho nenhuma relação com o governo da Venezuela. Eu acredito que a melhor forma de desenvolver Porto Alegre é utilizando a inteligência acumulada que nós temos na cidade. Veja que Porto Alegre tem um setor de turismo e de comércio extremamente pujante. Mas a Prefeitura Municipal, no ano de 2015, investiu apenas R$300 mil em promoção do turismo e do comércio em Porto Alegre. R$300 mil de um total de 15,9 milhões que ela tinha para investir nesse setor. Ao mesmo tempo, não há planejamento para a realização das obras. Nós tivemos as obras da Copa com o Tribunal de Contas do Estado apontando exatamente sobrepreço de mais de 20 milhões nas obras, problemas nos projetos, problemas nas licitações, deficiências de planejamento e gestão. Isso quem está dizendo não sou eu, foi o Tribunal de Contas do Estado que apontou esses problemas nas obras de Porto Alegre. Obras que não terminam nunca, como a Avenida Tronco, onde a população que ficou residindo naquela região vive um verdadeiro cenário de guerra, porque foram removidas famílias e faltam mais 100 e poucas famílias para serem removidas, e essa remoção não acontece e as obras não terminam nunca. Então, não há planejamento, porque a Prefeitura prioriza os acertos partidários em detrimento da inteligência da cidade, em detrimento da valorização dos técnicos. Há 16 anos nós não tínhamos um engenheiro na direção do DEP, muito embora a lei determine que deve ser um engenheiro que dirija o DEP, mas era sempre políticos apadrinhados pelos partidos. Assim não é possível desenvolver a cidade. 1 minuto. É curioso que quando a Venezuela está em período eleitoral, a senhora vai lá e faz campanha para o candidato Nicolás Maduro, mas quando ela vem à falência, a senhora fala que não, eu não estou me candidatando à presidência da Venezuela. A mesma coisa acho que a gente pode usar para a eleição presidencial do Brasil, né? Quando a senhora endossou o voto em Dilma Rousseff e agora se diz contrária, quando a senhora foi contra o impeachment, mas agora se diz a contrária já frente ao fim do governo do PT, finalmente. Mas eu acho que a gente percebe aqui também o fato de que a senhora acha que a cidade de Porto Alegre precisa de mais investimento da Secretaria de Turismo para promover a cidade. Eu acho que não, acho que a gente não precisa de uma Secretaria de Turismo. Acho que a gente precisa, na verdade, de uma cidade em ordem, em paz, e que permita que os empreendedores criem riqueza, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, o grande empreendedor, porque aí sim a cidade vai ser promovida, aí sim mais pessoas vão querer vir para cá para curtir a nossa cidade, curtir nossas belezas naturais, para investir nessa cidade. É disso que a gente precisa. A gente precisa de investimento de fora e não ficar ensimesmado na nossa própria realidade. 1 minuto. Engraçado que o Fábio fala tanto contra o setor público, mas ele se formou numa universidade federal, né? Então, quando serve para os interesses dele, ele defende o setor público. Quando não serve, ele ataca. Eu acredito que nós precisamos, em primeiro lugar, estar bem informados quando a gente quer ser candidato e fazer um debate. Então, eu vou sugerir ao Fábio que ele se informe melhor sobre a minha posição sobre a Venezuela, sobre a minha posição sobre o impeachment. Se nós estivéssemos em São Paulo, eu diria que tu está a serviço do PSDB. Mas aqui em Porto Alegre, eu acho que tu estás a serviço do PMDB mesmo. Do PMDB do Temer, do PMDB
PMDB do Cunha, do PMDB do Sartori. O que tu pretendes nessa eleição simplesmente é um trampolim político para te promover, quem sabe tu ser deputado daqui a 2 anos, mas primeiro tu precisa ter informações mais concretas a respeito dos problemas da cidade. E o desenvolvimento é um tema fundamental, e tu simplesmente te evadiu do assunto, querendo me atacar de forma totalmente infundada. Obrigado aos candidatos. Encerrada essa segunda rodada de perguntas entre eles, vamos ao intervalo comercial. Terceiro bloco, se esse final já foi um pouco mais quente, o terceiro bloco promete ser bem mais quente, porque afinal de contas teremos perguntas totalmente livres entre eles. Guaibeiras e guaibeiros, a gente volta em instantes, logo depois do intervalo comercial, ao vivo aqui do Sescom RS.